É lugar de intimidade. Amém? É lugar de intimidade. E eu quero que você sinta-se assim nessa noite. Como se você estivesse lá na sala da sua casa, na mesa da sua casa, esperando o Espírito Santo. Porque Ele não fica só aqui. Ele vai com a gente. Ele mora nessa casa. E a cura, a libertação, o renovo, a alegria, o segredo que Ele tem para mim e para você, nem sempre é falado aqui, nessa casa, templo de oração. Mas é falado aqui, ó, nessa casa, lugar secreto de intimidade com o Pai. Você é filho, você é filha amada do Pai. Amado do Pai. Amém? Sinta essa atmosfera de acolhimento, de presença da casa. Você tem um Pai. Você tem um Pai. E não é um Pai qualquer. É um Pai de amor. É um Pai bondoso. É um Pai misericordioso. É um Pai poderoso. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que tudo pode. Vocês estão percebendo que está aqui a família. Camilo Barreto Vieira. E já que nós estamos falando de família, a Selma e o Márcio, assim como outras famílias na igreja também, nós poderíamos ter escolhido a sua família. Mas nessa noite a gente convidou a Selma e o Márcio. Eles têm um testemunho lindo de família, né? As meninas nasceram, eles casaram, as meninas nasceram na igreja, foram criadas e hoje eles dividem o microfone com as filhas. Eles compartilham do mesmo momento de adoração. Eles estão vivendo o Salmo 128, assim como eu e você também. Amém? É interessante que nós vivemos numa época de muita mídia social, de muita rede social. Eu não sou uma pessoa muito radical. Por exemplo, eu deixo os meus filhos comerem ovo de Páscoa. Eles sabem que não tem nada a ver com a Páscoa. Eles sabem que coelho não bota, enfim. A gente também presenteia com um presente de Natal. Mas eles sabem muito bem que é o Papai do Céu quem cuida, e não o Papai Noel. Certo? E eu gosto então de ser muito sincera com eles e deixo que eles participem dessas situações que não são maléficas, digamos assim. E as propagandas de margarina, por exemplo, né, sempre são muito bonitas. Aquela mesa farta, aquela família grande, ou às vezes uma família pequena, mas todos muito felizes e sorridentes, comendo, é aquela paz, aquela coisa que a gente fica assim, isso não acontece lá em casa. Quem já entendeu o que eu quero dizer? E eu brinco com os meninos que aquela propaganda ela é mentirosa, não é bem assim. E eles acabam me perguntando, mamãe, propaganda de margarina é mentirosa? Toda vez, principalmente o Guilherme. Quando vai comprar manteiga, margarina, ele fala, essa propaganda é mentirosa. E a verdade é que nós vivemos, né, hoje numa era, né, de tecnologia, onde as redes sociais postam à nossa frente toda hora perfeições. Famílias perfeitas. Famílias que não podem ser alcançadas. É interessante que as pessoas postam
muito sorriso, muita felicidade. Ainda bem, porque todo mundo já tem problema. Para que ficar postando o seu problema, não é mesmo? Eu concordo de colocar lá foto bonita. Não vai ficar colocando foto chorando. Chora para Deus. Procure alguém que pode te auxiliar de verdade. Procure alguém na igreja, procure um profissional. Mas ficar ali se lamentando na rede social, aí vem cada comentário. Vocês já viram isso? Mas a verdade é que, de um modo geral, existe um modelo de família que muitas das vezes é apresentado como perfeita, uma perfeição inalcançável, que não é a realidade de ninguém, porque às vezes a gente olha, por exemplo, o Márcio, a Selma e as filhas estiveram aqui, né? Licença, eu pegando vocês de exemplo. Mas se você for conversar com o Márcio e com a Selma, eles têm testemunhos de lutas que eles já passaram, de problemas que eles já enfrentaram, de gigantes que eles tiveram que matar, de situações, de vales que eles já enfrentaram, de dificuldades que eles têm, porque eles são humanos. E a sua família é formada também por humanos, não é diferente da minha. Às vezes você olha para mim, para a minha família, e tem uma imagem de perfeição. Não, nós não somos perfeitos. Nós temos lutas grandes, problemas sérios para serem resolvidos. Nós precisamos de mudanças. Nós não somos perfeitos, porque nós estamos dentro de uma condição humana. E o ser humano implica imperfeição. Para começar, só do outro existir já te incomoda, porque o outro não é igual a você. E tudo que o outro fala ou faz ou pensa diferente de você traz um pouco de incômodo. Você quer me dizer que lá na sua casa todo mundo pensa igual a respeito de preferência por alimento, por preferência de habitação, por preferência de passeio, por preferência política? Enfim, são tantas as nossas divergências, mas estamos ali tudo junto e misturado, unidos por sangue, unidos por amor, unidos por Deus. O pastor Silmar Coelho tem um livro que fala Minha Perfeita Família Imperfeita. É o título do livro dele. E lá ele discorre de vários problemas que ele, a esposa e os filhos, se eu não me engano ele tem 4 filhos, já enfrentaram. Como morte, perda de filho, câncer de filho caçula, câncer da esposa, tantos outros problemas. Quem ouve o pastor Silmar Coelho pregando, rindo, fazendo graça da vida daquele jeito, não imagina as perdas que ele já teve, as imperfeições que ele tem dentro de casa. E ele não está pregando nenhuma mentira, não. E é isso que nós estamos vendo aqui neste relato de Davi. Nós podemos observar isso tanto na nossa condição humana, na nossa realidade de hoje, quanto na vida dos grandes homens e mulheres de Deus que estão relatados aqui. Gente, olha a família de Davi. Davi teve problemas familiares que, graças a Deus, nós não temos. E em nome de Jesus, nós nunca teremos. Davi teve que chorar a morte do filho e depois pedir perdão, falar que estava arrependido, porque o filho se levantou contra ele e os seus súditos o mataram e queriam que ele ficasse feliz. Tem condição uma coisa dessa? Tem lógica? Você enterra um filho que te traiu, um filho que rebelou contra você, e você não pode nem chorar. Quem entende o que eu quero dizer? Mas os problemas de Davi não era só na sua microestrutura familiar, de pai, mãe e filhos. Era macro, era com os parentes também. Quando ele era solteiro, quando ele era lá no campo, pastor de ovelhas, os seus irmãos esperavam que qualquer um fosse ungido rei, menos Davi. Davi era excluído. Davi era aceito com resignação, porque todos aqueles outros filhos, todos aqueles outros meninos eram grandes, fortes, homens de guerra. Davi era franzininho, magrinho, pequenininho, ruivinho, só servia para olhar a ovelha.
Se coloque no lugar de Davi. A vida inteira, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos te olhando assim, como, todo mundo aqui tem futuro, mas você fica bem longe, vai pôr comida para o animal. Entende o que eu estou dizendo? A vida toda de Davi, ele teve desarranjos familiares, mas isso não impediu que ele visse a manifestação da glória de Deus. Isso não impediu que ele fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós somos humanos e temos imperfeições e temos limitações. Tantos outros, gente, Isaac era o filho da promessa, orou para ter filhos, porque não nascia, Rebeca era estéril. Quando nasceu, ele foi avisado que estava saindo da descendência dele 2 gerações, e ele e a sua esposa não tiveram sabedoria para educar aqueles meninos, e aqueles 2 irmãos cresceram competindo, cresceram brigando, sendo rivais, juraram um ao outro de morte. Eles passaram a velhice. Gente, eu acho que uma das histórias mais tristes, uma das mulheres que tem a história mais triste na Bíblia é Rebeca. Porque era uma mulher que orou muito pedindo um filho. Teve 2. Quando teve, passou a vida desses filhos apartando briga. E depois morreu sem ver o filho amado. Morreu sem ver a reconciliação dos filhos. Passou o resto dos seus dias amargurada de ver os 2 únicos filhos brigados. Quem entende o que eu quero dizer? Isaac continuou vivo. A Bíblia fala que Isaac esperava, clamava, orava. Eu acredito que Isaac falava assim: Deus, o Senhor tem uma promessa, eu sou o filho de Abraão, eu quero ver esses meninos fazerem as pazes. A Bíblia diz que ele orou 20 anos para ter, depois 20 anos para ver a paz dos irmãos. Eles se reconciliaram, você conhece a história. E é engraçado que a transferência geracional, ela acontece para crente e descrente, porque ela é uma condição humana, você acreditando ou não. Porque olha que interessante, Sara não podia ter filho, com Rebeca não foi diferente, com Raquel não foi diferente. As histórias eram parecidas, era um ciclo de muita semelhança entre as famílias daqueles homens que tinham aliança com Deus, que eram os homens da promessa, os homens da aliança, que eram homens fiéis a Deus, que eram homens tementes a Deus, que eram homens que tinham uma promessa. Nós não estamos falando de um ser humanozinho qualquer, se é que existe algum ser humanozinho qualquer. Entendem o que eu quero dizer? As nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos problemas familiares, nada tem a ver com a ausência de Deus. Nada tem a ver com falta de comunhão com Deus, mas está inserido, está correlacionado à nossa limitação humana. Depois vem Jacó, né, que é Israel, orar. Na verdade ele não orou porque ele achava que José estava morto. Mas a Bíblia fala que quando José abraçou Jacó, ele chorava copiosamente. Gente, aquele homem ficou 20 anos pensando que o filho estava morto. E depois ele ficou sabendo que não. Pensa, aqueles outros irmãos que mentiram para o pai. Que frieza de ver o pai sofrer, de ver o pai velho chorando a morte de um filho vivo. Que frieza dentro de casa. Mas a Bíblia diz que quando Jacó abraçou José, ele chorou copiosamente. Ele disse: agora eu posso morrer. Mas ele ainda viveu mais 17 anos, desfrutando da presença do filho amado. Ele era um homem de aliança, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Isso aconteceu com outros homens. Tem o sacerdote que teve problema com seus filhos. Tem Samuel, gente. Samuel era o filho que Deus queria fazer vir, existir. É por isso que ele deu Samuel para Ana. Porque ele poderia ter dado Samuel para qualquer outra mulher. Mas a única mulher que orou e falou assim: o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Deus falou: opa, é para ela que vai descer Samuel. Samuel teve uma vida de propósito do seu nascimento durante todos os seus dias. Se você for ler a história dos filhos de Samuel, problema.
José teve que passar por situações tão difíceis, o José do Egito, com seus netos. Problemas, irmãos. Família é isso aí. Família não é perfeita, não. Não é perfeita hoje, não foi perfeita ontem e nunca será. Porque nós somos seres humanos, nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós temos gigantes a vencer todos os dias. Eu gosto muito de compartilhar o testemunho de Mônica. Mônica foi a mãe de Agostinho. Ela orou 30 anos. Ela às vezes ia para a igreja e tinha que pular o filho bêbado na porta da igreja. Ela ficava meses sem saber se Agostinho estava vivo, perambulando. Um homem que estava totalmente fora do propósito de Deus. Mas Mônica chorava. Mônica intercedia, Mônica orava, Mônica fazia aquilo que ela podia. E ela viu a restauração completa na vida de Agostinho. E hoje eu e você, ainda hoje, depois de tantos anos, temos bênçãos de Deus reveladas para Agostinho. A ponto do sacerdote dizer: não poderia se perder um filho de tantas lágrimas. Irmãos, 30 anos. Qual é o problema da minha casa? Qual é o problema da sua casa? Qual é o problema da nossa família que você está orando durante 30 anos? Eu tenho 34 anos. É a minha vida. 30 anos, gente. Não é 30 dias, não são 30 dias, 30 semanas, 30 correntes de oração. São 30 anos sem ver nada, sem ter uma luz que falasse assim: não, está dando um sinal de que vai mudar. Mas Apocalipse capítulo 3 diz lá na visão que vinha uma taça de ouro, que eram as orações dos santos. Ali estavam as orações de 30 anos de Mônica. Ali nessa taça estão as minhas orações, estão as suas orações. Nós precisamos primeiro tirar essa idealização de família perfeita, de modelo de família. Família perfeita é a minha, família perfeita é a sua, do jeito que ela é. É claro que ela pode mudar. É claro que nós podemos e precisamos melhorar. Mas precisamos tirar daquele ponto de idealização. Precisamos ser gratos pela família que temos, por tudo que o Senhor nos deu, do jeito que é, e crer que mesmo que nós não estejamos vendo a manifestação de Deus, crer que mesmo que não seja como nós sonhamos, como um dia nós imaginamos, Deus está no controle. E aqueles que confiam no Senhor vão viver o Salmo 128, vão ver a paz sobre a sua Israel, vão ver a paz dentro da sua casa, verão a paz na sua família, conhecerão os filhos de seus filhos, as crianças estarão ao redor da mesa, comerão do seu trabalho. Sabe por que Deus falou comerão do seu trabalho? Não é para você levantar cedo e trabalhar 10, 12 horas por dia e ganhar dinheiro, não. Não! É para você entender que para ser feliz dá trabalho. Você quer ser feliz? Trabalhe para ser feliz. Você quer ser amado? Trabalhe para ser amado. Você quer ser tolerado? Trabalhe para ser mais tolerante. Trabalho. Do seu trabalho comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém? E aqui nós vemos um cenário que não é o meu cenário, que não é o seu cenário. Davi estava fugindo do rei Saul e os filisteus lhe deram abrigo, deram as terras de Ziclague para ele e os seus homens morarem, construírem as suas famílias. Só que teve um momento que os filisteus declarou guerra contra Saul.
E nesse período, os amalequitas aproveitaram para chegar em Ziclac, porque sabia que os homens de Davi estavam para a guerra. Eles chegaram lá, e a Bíblia, nós não vamos ler tudo de novo por conta do tempo, mas eles chegaram lá e tudo estava destruído, queimado. As mulheres, filhos e animais, todos foram levados como escravos. Aqui no versículo 4, diz que Davi e os seus homens, homens de guerra, homens acostumados a verem muita violência, eles choraram até não ter mais forças para chorar. Até não ter mais forças para chorar. Nós precisamos entender isso daqui. Tem momento na vida que a única coisa que a gente consegue fazer é chorar. Tem uma música que fala, né? Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora. Na verdade, o céu não comove na hora, porque tu tem o tempo. Mas a mensagem fica: tem hora que você não consegue nem orar. Tem hora que as nossas dificuldades dentro de casa, dentro dos nossos relacionamentos, os nossos desafios enquanto família são tão grandes que a única coisa que nós podemos fazer é chorar. Chorar como esses homens fizeram. Choraram até perderem as forças. Eles não tinham mais forças para chorar. E às vezes hoje você está aqui nessa noite, olhando para a sua realidade, para o seu contexto familiar e falando justamente isso para Deus: eu estou chorando e eu já estou perdendo a força, daqui uns dias eu não dou conta nem de chorar mais. Os olhos, os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas lágrimas, ao nosso clamor. Se você só consegue chorar, rasga, chora, apresenta. A Bíblia fala que nós precisamos apresentar as nossas aflições diante de Deus com súplicas, com orações, com ações de graça. No versículo 6, depois de tanto chorar, de tanto chorar, de tanto chorar, e não vê nada, porque diferente dessa música, o céu não agiu na hora não. Quando eles pararam de chorar, estava tudo queimado. Não tinha ninguém ainda, era só destruição. Era a realidade nua e crua, tudo perdido. E às vezes, quando a gente abre o olho, o que a gente vê é só esse cenário de perda, de destruição. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Mas antes de Davi está escrito assim, ó: apesar da realidade, apesar da destruição, apesar da perda, apesar da frustração, apesar da decepção, apesar, e aí você conclui o que você quiser. Apesar disso, Davi se alegrou, se fortaleceu, se reanimou no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos ver novidade de vida na nossa família, apesar de tudo diferente do que nós esperávamos, apesar da realidade ser dura, nós precisamos nos alegrar, nos fortalecer e lembrar que podemos. Faça assim: eu posso. Não, assim não. Com certeza, eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Porque apesar das nossas fraquezas, das nossas realidades, nós podemos nos animar, nós podemos nos fortalecer e ter a certeza de vitória em Cristo. Em Cristo. Davi, então, diante daquilo, ele não podia fazer nada.
E agora tinha um outro problema. Porque já viu que tem hora que tem um problema. E quando você consegue se animar, como eu preguei esses dias, quando você consegue respirar, aparece outro, maior, ou tão difícil tanto quanto. Agora os homens de Davi queriam matar Davi. Porque eles ficaram com tanta raiva de terem perdido seus filhos, suas filhas, suas mulheres, que eles queriam matar Davi. Agora Davi, além de ter perdido tudo também, de ter aquele cenário de destruição, tinha que tentar viver. Tem situação, tem beco, tem vale, tem momento na vida que a gente fica literalmente encurralado. A gente pode fazer nada. Mas Davi falou assim: traga a estola sacerdotal. A estola sacerdotal representava a presença de Deus. Você está encurralado? Traz a presença de Deus. Chama a presença de Deus. Davi consultou então ao sacerdote com a estola sacerdotal. E ele disse: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Orou. Ele consultou a Deus. Ele buscou a Deus. E nós precisamos fazer isso também. Buscar a presença de Deus, trazer a presença de Deus, orar, orar incessantemente, constantemente, mas orar com ânimo, orar com lágrimas, orar lembrando que todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. E ele recebeu a vitória, ele recebeu a palavra de Deus. Vai, persegue-o, porque de fato você vai alcançar e tudo será retribuído. Você vai libertar tudo. Davi não ficou parado. Oh, Davi poderia ter orado assim: o Senhor me devolverá? Quem entendeu o que eu quis dizer? Davi poderia ter orado: o Senhor vai agir? O Senhor vai fazer? O Senhor vai mover céus e terras? Não. Davi orou falando o seguinte: perseguirei? Alcançá-lo-ei? Davi sabia que ele precisava da presença de Deus. Mas Deus não ia descer, não ia mandar anjo nenhum para buscar essas mulheres, para buscar esses filhos, para buscar esses animais. Quem teria que partir, que agir, era Davi. Já entenderam o que eu quis dizer, né? Nós precisamos correr com o tempo. Nós precisamos agir. Tem coisa que é a gente que faz. Tem coisa que não é oração, não. Nós precisamos orar, mas nós precisamos ter ação. E a ação aqui, irmãos, que eu vou falar, não é na força, não é no poder, não é falando agora para os pais e para as mães, não é na autoridade de pai e mãe, não, que não vai mudar nada. É ação segundo os frutos do Espírito Santo de Deus, segundo o fruto do Espírito Santo de Deus. Você não vê Deus pondo garganta abaixo nada na vida de ninguém. A Bíblia fala que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E aí a gente pensa que Deus vai realizar o desejo do nosso coração, do jeitinho que está, e ainda usa esse versículo para dar suporte. Não entendeu. Porque o versículo continua mais embaixo: buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Quando a gente busca a Deus, Ele revela para nós qual é a sua vontade. E a partir do momento que a gente entende qual é a vontade de Deus, é essa vontade que está no nosso coração. E é por isso que bem Ele sabe dos pensamentos que tem ao nosso respeito. Entendeu? Amém? Dev Tyrus, ela escreveu aquele livro, A Experiência do Lar, A Experiência da Mesa, e tantos outros livros de relacionamento conjugal e relacionamento pessoal, e muito sobre família. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: é no lar que o coração do homem é formado. E é verdade. Quando a gente recebe um bebezinho, eu falei esses dias no aniversário do meu filho, a chegada do bebê é muito importante.
A forma com que a gente acolhe esse bebê, a forma com que a gente recebe, o que a gente transmite para esse bebê, pode influenciar comportamentos por toda a vida daquela criança. Porque é no lar, é no aconchego da casa, não é na igreja, não é na escola que o coração do homem é formado, mas é em casa, no lar, é dentro é no nosso interior. E nós precisamos ter algumas ações. Davi precisava de tirar o povo que estava como escravo. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu desafio. Mas aqui eu quero compartilhar algumas ações relacionadas ao âmbito familiar, que é disso que nós estamos falando nessa noite. A primeira coisa é amar. Eu já disse isso aqui. O amor é o maior de todos. O amor é maior que a fé. O amor sobressai a esperança. O amor é quem suporta. O amor. Já dizia Freud, como é forte ou como fica forte um homem que tem certeza de que é amado. Ele conseguiu escrever isso, mas na Bíblia já tinha outra revelação de centenas de anos atrás, que dizia: o amor lança fora todo medo, o amor é o maior que a fé, que a esperança, o amor é quem suporta, quem traz suporte, estrutura. E é por isso que nós precisamos amar. E eu gostei muito de um vídeo que eu assisti esses dias pelas mídias sociais, que fala assim: não falta amor, falta amar. E é verdade, mexeu comigo. Amor tem demais. Se eu perguntar aqui quem ama, todo mundo ama. Se eu perguntar quem sente amor, você sente amor. Mas amar, conjugar esse verbo, expressar esse sentimento. Nós temos 5 linguagens de amor. E nós precisamos conhecer as linguagens de amor das pessoas que nós amamos. Porque a gente só se sente amado na linguagem de amor. E às vezes você está orando tanto por uma pessoa na sua família, e aquilo que ela precisa sentir é amor, é acolhida, é aconchego. Quem entendeu o que eu quis dizer, diga amém. Eu vou só citar as 5 linguagens, eu já preguei isso uma outra vez, e quem tiver mais interesse pode me perguntar. Mas já viu que tem pessoas que têm necessidade de serem autoafirmadas? É porque a linguagem de amor predominante nelas é palavras de afirmação. E essas pessoas precisam ser elogiadas. Não é aquele elogio que às vezes é cansativo. Nossa, como você está linda, bem vestida, cheirosa. Não, não é só isso. Mas, nossa, o que você fez foi bom. Tá legal. Entende? Afirmando, afirmando, afirmando. Outras pessoas servem o tempo todo. Você está sentado e fala assim: nossa, que sede. Quando você olha, já tem um copo d'água. Servem. Amam servir. E elas se sentem amadas sendo servidas. Outras pessoas é tempo de qualidade. E eu vou falar uma coisa aqui. Gente que ama e sente amado com tempo de qualidade está sofrendo muito nesses últimos anos. Porque você está conversando com a pessoa e ela está assim, ó. Aí você para de falar: não, eu estava te ouvindo. Estava nada. Ou até estava, mas para a pessoa que tem tempo de qualidade não importa mais. Tempo de qualidade. Quem é mãe e pai de criancinha, desliga tudo, senta no chão, vai brincar. Não adianta comprar o brinquedo mais caro, a melhor roupa. Se o seu filho tem linguagem, tempo de qualidade, ele não se sente amado. E depois não adianta falar: eu não sei. Toque. Tem gente que tem necessidade de ser tocada. Eu fico me policiando, porque eu toco muitas pessoas. Pastora Graça, pega isso na minha mão. Eu gosto de gente que aperta a mão. Esse negocinho aqui, ó. Oh, meu Deus. Melhor você não me cumprimentar. Na verdade, eu gosto de abraçar. Mas nem todo mundo é de abraço, né? Toque. Se você percebeu que a pessoa com quem você convive precisa ser tocada, toca. Tem uma pessoa que a gente gosta muito dela, não vou falar. Ela não é da nossa igreja, mas prega muito aqui.
que ela fala que passou por um problema na adolescência de um dos seus filhos muito grande. E ela começou a orar e a única coisa que Deus falou para ela foi: toque no cabelo do fulano. Ela, quê? Ai, Deus. A gente discute o tempo inteiro como que eu vou tocar. Aí ela disse que às vezes chegava em casa, o fulano estava lá, ela fazia assim: oi, e já passava correndo. Foram uns 2 anos. E o toque curou o relacionamento. Mãe e filho, mãe e mulher de Deus. Não estou falando de quem não conhece a Deus, não. Outras é presente. Tem gente que ama dar presente. E quem dá presente quer presente. Se você dá muito presente, se você recebe muito presente de uma pessoa, dá presente para ela também. Claro que se você puder dar um celular novo, um perfume maravilhoso, ótimo. Mas se você não puder, compra um Kit Kat. Dá para ela uma balinha. Perdoar é outra ação. Nós precisamos fazer tudo isso, mas o agir, o perseguir é perdoar. Eu vi um negócio também nas redes sociais essa semana, que era um quarto, foi a Jomara que postou. Um quarto todo bagunçado, uma porta aberta e um quarto todo cheio, bagunçado. E aí lá estava escrito: se tem uma área na sua vida, se tem alguma coisa na sua vida que está igual a esse quarto, você tem 2 escolhas. Ou fechar a porta, aí tinha a foto do quarto com a porta fechada. A casa linda, a porta estava fechada, estou indo. Ou abrir e organizar. Organizar vai doer, vai gastar tempo, vai levar, muitas coisas serão jogadas fora, mas depois você pode abrir e respirar lá dentro. Perdoe. Cuidar. Cuidar é reduzir conflitos. A gente precisa pôr uma coisa na cabeça. Nós precisamos ter coração de criança. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz. O Guilherme e a Emanuele discutem, briga. Daqui um pouquinho está tudo brincando de novo. Porque eles querem brincar. Eles não querem falar: eu que estou certo, eu que estou certa. Cuide, reduza os conflitos dentro da sua casa. Não gosta, você sabe que não gosta, que faz aquilo. Para que você faz? Ah, mas eu gosto. Ah, então continua. Amém, irmãos? Entenderam a mensagem dessa noite? Nós somos famílias imperfeitas, temos diversos problemas, grandes desafios, mas chama a Deus, chama a presença de Deus. Lembre-se que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade.